a área 51 brasileira. Isso. Então, a área 51 biológica é Unicamp. Tá. A gente já ouviu de pessoas lá que existe um setor chamado patologia avançada, onde, vez ou outra, são levadas algumas coisas relacionadas ao fenômeno OVNI. Então, por exemplo, bebês que poderiam ser híbridos aí, algumas coisas estranhas, e que lá esse bebê ele é retirado para estudos, esse tipo de coisa, e nesse caso dos bebês também são chamados de anomalia. Tem um caso que eu pesquisei em 94, que aconteceu em Pedro de Toledo, no litoral sul do estado de São Paulo. Isso foi em fevereiro, dia 16 de fevereiro, houve um avistamento de uma nave lá. E a 3ª Companhia de Polícia Militar, o comandante Alaor José Gasparotto, ele ordenou, autorizou a saída de 3 viaturas, viatura 301, 302, 303, para atender um chamado dos moradores lá do bairro Agenor de Campos, em Mongaguá, que estavam vendo um objeto voador não identificado ali na região. Como ele entrou em contato com a base aérea de Santos, a base aérea de Santos entrou em contato com o 4º Comar e com a torre de controle e disse que não tinha nenhuma aeronave ali convencional, nenhum avião, nada, voando, então aí resolveram verificar. Então foi as viaturas, num determinado momento eles viram esse objeto que seguiu em direção a Pedro de Toledo, foi naquela direção. E aí naqueles dias, esse objeto chegou na fazenda Sítio do Sol, Vale do Sol, e lá havia um capataz, o José Marlone, e esse capataz ele tentou se refugiar, provavelmente, a gente acha que foi assim, e se trancou dentro de casa. O objeto ficou em cima, porque ficou uma marca em cima do telhado, e essa luz, ou seja lá, a energia, o que aconteceu, acabou queimando ele, o cabelo saiu, né? As fotos são terríveis. A gente tem aí? Não trouxe essas fotos. Tá. Mas quem tirou essas fotos na época foi um investigador criminal, o Dagoberto, e a gente tem o laudo completo, foi tudo indeterminado, a causa mortes, não era fogo, não era água quente, não foi álcool, nada disso. Houve a queimadura, o corpo dele ficou de forma tão estranha que a parte da pele ficou preta, mas o cheiro de putrefação não havia. Ficou como se fosse uma borracha. Você batia no pé, na mão, e ficou aquela borracha preta. O cabelo desprendeu, né, como eu falei, da cabeça. E os animais da fazenda também sofreram queimaduras iguais. Isso está nos BOs, nos depoimentos que foram coletados. Houve um cachorro que foi queimado pela metade, que ainda sobreviveu, estava vivo, mas depois veio a óbito também. E o interessante de tudo é que o proprietário da fazenda que nós conversamos ouviu dos policiais que estavam ali atônitos com aquela situação, não conseguiu entender como que o cara morreu dentro de casa, trancado pelo lado de dentro, né, sendo que não havia vestígio de nada, de fogo, nem lampião, porque não tinha luz elétrica, era uma área rural. E falaram que iam mandar ele para a Unicamp. E aí, tempos depois, eu fui com o Carlos Alberto Machado, o pesquisador de chupacabras, que também gosta de casos de mutilações humanas envolvendo a ufologia, né? Porque tem essa faceta terrível, né, dentro da ufologia, embora sejam poucos casos, mas a gente não pode ignorar essa parte negativa, né, da ufologia. E aí a gente foi para lá, conseguimos cópia das fotos do dossiê também militar, que eles acabaram arquivando porque não chegaram a conclusão nenhuma. E aí eu tive a brilhante ideia de pedir um atestado de óbito no cartório de Pedro Toledo. E nos dirigimos para lá. E a gente tinha o nome da pessoa, o dia que ele faleceu, né? Tinha todos os dados. E aí eles procuraram e não acharam. Não havia atestado de óbito.
Aí eu falei, então vocês façam para mim aí uma certidão negativa de que não tem o atestado de óbito até a data de hoje, que nós tivemos aqui. Porque aí depois eles podem implantar. Aí me fizeram esse documento. Aí dentro da pasta da polícia havia uma campa onde ele teria sido enterrado no cemitério de Pedro de Toledo. Aí nós fomos até o cemitério. Essa campa não existe. E havia algumas adulterações nos exames, nas coisas ali, na taxa que foi paga. Então, o que acontece no caso do Pedro de Toledo? É um arquivo X real, onde houve acobertamento. Só para você ter uma ideia, dentro da pasta da polícia ainda estava o RG do cara. O corpo sumiu lá na Unicamp. A família nunca foi comunicada. A família morava em Mombaça. Anos depois vieram saber porque eu publiquei na internet, no canal sobre o caso, no canal Enigmas e Mistérios, e aí parentes entraram em contato comigo para saber que não sabia nem que ele tinha morrido. E ele era um foragido, né? Tinha vindo do Nordeste porque tinha brigado lá com uma pessoa, a pessoa veio a falecer também, né? Ele acabou assassinando essa pessoa, então fugiu para São Paulo, se refugiou. Então a gente fala assim, muito esquisito, né? Tudo isso que aconteceu e a morte, né? Inexplicável, e seria uma justiça divina, né? Que aconteceu. E ele acabou morrendo dessa forma tão drástica, né? Então, foi um caso arquivo X real que aconteceu e que sumiram, né, com o corpo, sumiram com as evidências. E foi para onde? Foi para a área biológica, a área 51 biológica brasileira, Unicamp. Então, essas coisas biológicas vão para lá. Foi para lá. Não, mas a gente não tem acesso. O que mais que você sabe que tem lá? Esses seres híbridos, né? Então, fetos de pessoas que alegam que teve relação sexual com alguma coisa diferente, e aí começou a gerar um embrião, só que era um negócio diferente. E aí foi para a Unicamp, e a Unicamp tirou, fez o aborto lá, né? Você está querendo dizer que no Brasil, cidadãos brasileiros tiveram, abortaram um feto com DNA híbrido? Assim, possivelmente, a gente não tem como provar. Né? Não tem como provar. E está na Unicamp. Isso. Vai para a Unicamp. Tá lá. Agora, a área 51 tecnológica é o DCTA, né? O CTA, né? Eu não lembro se agora é DCTA ou CTA. No passado era uma coisa ou outra. Mas o que acontece lá? Lá, a gente tem, recentemente eu recebi uns documentos. Deixa eu ver se eu tô com eles aqui. Aliás, enquanto isso, se alguém da Unicamp quiser se pronunciar ou vir aqui no programa falar, tá extremamente convidado já. Na verdade, eu ia perguntar isso. Assim, você sabe quem é o nome do responsável por esse departamento de anomalias e doenças? Então, no passado era o Badan Palhares. Ah, tá. E o Konrad Metz, que era um alemão. Só que os dois já não estão mais lá como responsáveis por isso. Você investigou quem tem algum nome de alguém que está lá? Então, atualmente eu não sei quem que seria Mas o reitor poderia... O reitor, com certeza, ele sabe quem que é o responsável. E geralmente esses caras, eles são atrelados também ao exército, tá? Então, por exemplo, na época de Varginha, a gente descobriu que o salário do Badan ele estava nas listas do exército e não da Unicamp. Ele usava a instalação para fazer suas pesquisas, tinha ali tecnologia de ponta, né? Porque aí os caras dão tudo, mas só que aí você fica, de certa forma, amarrado para escrever o que os militares falam que é para escrever. Então você pode até saber a verdade, mas o sigilo ali que é formalizado não permite ele falar, porque senão vai complicar para o lado dele. Mas na área tecnológica... a área 51 tecnológica é São José dos Campos. Tá. A gente ficou sabendo que o caso lá do metal de Ubatuba, do OVNI que explodiu, passou pelo CTA lá, pelo DCTA também. E recentemente a CIA liberou
alguns documentos, isso aqui é alguns deles, e que são aerogramas, né, de antigamente, da parte da embaixada do Rio de Janeiro, norte-americana, falando de fragmentos não identificados, ó, fragmentos não identificados. E alguns desses documentos, eles falam da queda de um disco voador. Olha isso aqui que interessante, ó. Flying Object caiu no Acre, ó. Não identificado, no Acre. Ninguém acha. Mas tem alguns outros aqui que falam a respeito de um objeto que caiu entre Curitiba e São Paulo, e esse material foi capturado pela Força Aérea lá de Curitiba. De lá de Curitiba, eles mandaram para o CTA, está escrito aqui no documento, e depois foi para a NASA. Então, de São José dos Campos, eles tinham um acordo com a NASA, isso em 66. 1966. Então, veja que isso está sendo liberado agora pelo governo norte-americano. Então, a gente vê que existe uma ligação forte no assunto ufológico entre o governo norte-americano e o governo brasileiro já de muito tempo. No caso, por exemplo, de maio de 86, que foi a noite oficial dos OVNIs, a gente tem aqui, por exemplo, um documento. Cadê os originais disso aqui? Isso aqui você só tem uma cópia. Isso certo? É uma cópia, aí está nos Estados Unidos, né? Isso aí você consegue. Mas você não teve acesso ao original? Não. Aí são liberados pela Lei de Liberdade de Informação nos Estados Unidos. Então... esse inglês que está escrito aqui parece que foi escrito por um brasileiro, né? Acho que é porque é da Embaixada do Rio de Janeiro. Isso. E olha só, maio de 86, por exemplo. Isso aqui é um outro telex norte-americano, tá bom. em que fala a respeito, aqui, ó, vamos mostrar 3 aqui. diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Então, na noite de 19 de maio, o que aconteceu? O espaço aéreo brasileiro foi invadido por OVNIs e foram detectados em vários sistemas de radares a bordo das aeronaves de interceptação, F-5, Mirage, e o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, na época, pediu autorização para o ex-presidente Sarney, José Sarney, para poder mandar os caças de interceptação. Então, saiu nos jornais, né, na época. Esse aqui, ó, por exemplo, fala: o presidente José Sarney foi informado pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, tal. Então houve a perseguição, invasão, e o que acontece? Os americanos estavam de olho. Aqui eles falam que o Osiris Silva viu, que ele estava voltando junto com o piloto Alcir, numa aeronave Xingu, e viu os OVNIs também, tentou perseguir. Então a gente veja que nos casos mais emblemáticos do Brasil, sempre os americanos estão com o dedinho lá. Isso aqui é um dos relatórios que foi liberado no Arquivo Nacional, no COREG, pela Força Aérea Brasileira recentemente. E nesse relatório eles falam sobre esse caso, essa perseguição. E falam ali que não chegaram a uma conclusão do que seriam esses objetos voadores não identificados. Mas o que chama a atenção é que esse objeto que foi perseguido pelos pilotos militares brasileiros, um deles pelo menos chegou a sair de 0 Mach para 15 Mach, enquanto que a aeronave militar de interceptação brasileira estava a 1,02 Mach. Isso em 1986. Em maio de 86. Ou seja... A gente pode afirmar que os ETs têm uma tecnologia para mim é extraterrestre. Porque não tinha tecnologia, mesmo secreta naquela época, que pudesse imprimir uma velocidade tão louca dessa. E foi uma invasão que durou 10 dias. Foram 10 dias de invasões desses OVNIs no Brasil. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Inclusive...
O sumiço começou no dia 19, foi no dia 29, uma nave em forma de cilindro gigantesca, onde as naves menores foram convergindo para lá. Tem esse militar que posteriormente falou conosco, que é o Sérgio Fiuza, capitão Sérgio Fiuza. Ele estava acompanhado no pernoite lá de mais de 2.000 militares, entre alunos, professores da Escola de Especialista de Aeronáutica. E eles, essa aqui, ó, EEAR. E lá à noite apareceu os OVNIs, eles viram a olho nu. O próprio Osiris Silva, ele chegou a escrever nesse livro que ele fala da vida dele, da vida profissional dentro da área aeronáutica. No penúltimo capítulo ele fala dessa perseguição aos OVNIs naquela noite de 19 de maio. Eu tive a oportunidade num voo que eu trabalhava, agora eu estou aposentado do Banco do Brasil, mas eu viajei muito de avião, né, para Brasília e tal. Numa dessas viagens para Brasília eu sentei do lado do Osiris, então eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse fato. Aí ele deu detalhes a respeito dessa perseguição que tentaram fazer lá em São José dos Campos, quando ele estava chegando da posse dele na Petrobras, né?